Vamos então dar continuidade à nossa aula de pós-graduação de Psicologia Pastoral da Fatem Kennedy. Estamos no modo de introdução à psicologia. Elaboração do luto e perdas. A dor é suportável quando conseguimos acreditar que ela terá um fim e não quando fingimos que ela não existe. Alain Bosart-Campbell. Essa fala de que a dor é suportável quando conseguimos acreditar que ela terá um fim e não quando fingimos que ela não existe. A elaboração psicológica do luto está atrelada à maneira como um grupo social pensa sobre a morte e se comporta diante dela. Em uma cultura que vê a morte de modo tranquilo, como parte da ordem natural das coisas, por exemplo, os lutos tendem a ser menos sofridos. Ou seja, a vida ela tem um início, ela tem um meio e ela terá um fim. E o fim da vida é um descanso para aqueles que foram. E isso traz um momento de menor sofrimento para aqueles que ficam. Ou quando sabemos que aquela pessoa que foi para um descanso eterno, que está aos braços do Pai, isso é um conforto para aqueles que ficam. Em outra cultura que percebe a morte como um afastamento indesejável de alguém querido, o luto costuma ser doloroso, com sentimentos intensos. É a separação do ente querido, daquela pessoa próxima e que você perdeu, sabendo que nunca mais voltará a vê-lo. Isso causa um sentimento, um sofrimento intenso. Saber que é alguém que você perdeu e que nunca mais terá contato com essa pessoa. E isso causa uma dor, um sentimento de dor intenso. Isso é o luto. Freud descreve o luto como um processo psíquico não patológico que acontece após a perda de um ente querido e cujo sofrimento desaparece naturalmente, ou seja, com o passar do tempo, há uma aceitação de que foi necessário que aquela pessoa se fosse e que a tua vida continua, porque aquela pessoa se foi, mas a tua vida continua. Quando uma pessoa falece, é preciso que o ego retire a libido investida daquele objeto que não existe mais. E é preciso que ocorra o desinvestimento no objeto perdido. E a libido investida no objeto que morreu vai sendo dirigida para outros fins. Ou seja, aquele amor desprendido para aquela pessoa, ele é interrompido e esse amor ele vai ser dirigido para outros fins, para outras pessoas ou para outras coisas, ou para o trabalho, ou para um outro relacionamento, sabendo que ali aconteceu uma perda. É natural um sofrimento inicial, mas como foi dito por Campbell, a dor é suportável quando conseguimos acreditar que ela terá fim, e não quando fingimos que ela não existe. O fato de dizer, eu não estou sofrendo, eu já superei, isso não é mais problema, não, continua sendo problema, eu continuo sofrendo, e essa dor, essa aceitação da dor é momentânea. Ao elaborar o luto, ao falar do luto, a pessoa torna-se capaz de lidar com a perda e de se reorganizar diante de uma nova realidade, entendendo que a vida continua. Mesmo quando o luto foi elaborado, é comum o retorno eventual do sofrimento em determinadas situações em que o falecido é lembrado. Por exemplo, aniversário de nascimento, ou aniversário do falecimento, outros tipos de evento em que a ausência do falecido é sentida de modo significativo. Dia dos pais, dia das mães, dia do aniversário, aniversário de casamento, Natal, passagem de ano, momentos em que aquela pessoa estava presente. Esses momentos que são lembrados e há um momento de sofrimento nessas datas. O luto
ele passa por 5 fases. Nós temos 5 fases de luto, onde não existe um tempo específico para cada uma das fases. Algumas fases passam rápidas, outras demoram mais. A primeira fase é uma fase de negação, quando a pessoa diz que não consegue sair daquele momento de tristeza, ou que fala que isso é besteira, que está bem, quando na realidade é uma negação do ato da perda. A segunda fase é a raiva, quando a pessoa diz por que isso aconteceu, ou isso não é justo, ou quando está culpando alguém por isso, é o momento da raiva. A depressão é quando o indivíduo começa a se odiar e nunca mais a vida será como antigamente. É claro que isso nunca mais, realmente não será igual, mas é uma nova vida. E o mundo perdeu a cor, eu não tenho mais prazer e mais nada na vida. Isso é um momento de depressão, que não é uma doença, mas pode vir a ser. Mas aí não é uma doença, tá? A barganha, que é aquela negociação, faço qualquer coisa para ter essa pessoa de volta, faço qualquer coisa para resolver essa questão, vou fazer certo e ganharei, e vou estar negociando se essa pessoa voltar, ou se isso acontecer. É uma fase de barganha, que é uma negociação. Quando falamos aqui de luto, de morte, de perda, é comum pessoas estarem sendo chantageadas por pessoas da família e fazer todas as vontades de pessoas da família para que essa negociação pela perda de alguém. A última fase é a fase de aceitação, onde tudo vai dar certo, entendendo que a pessoa que se foi já não vai voltar mais e tinha que ser dessa forma, ou seja, o tempo daquela pessoa se foi. É muito difícil falar de luto, porque aqui está falando somente de morte, mas Freud fala de outros tipos de luto, o luto da infância, o luto da adolescência, luto daquilo que se foi, e isso precisaria de muito mais tempo para se falar. Vale a pena estudar o luto de Freud, quem quiser fazer uma pesquisa sobre o luto de Freud, isso vale muito a pena. As pessoas procuram ajuda pastoral nas mais diferentes situações da vida. O individualismo e o isolamento são marcas de um mundo pós-moderno, onde tudo está sujeito às relações, às leis do mercado, até mesmo às leis interpessoais. A consequência é a experiência cada vez maior de solidão e depressão. Depressão aqui é um momento depressivo, tá? Por isso, a necessidade de relações pessoais autênticas é grande, onde nós precisamos estar sempre em contato um com o outro. Há uma necessidade de relacionamento pessoal, um com o outro. O isolamento sempre é uma fonte de estresse, uma fonte de perturbação, uma fonte de problema. Não há lugar mais terapêutico do que as relações humanas sadias. E relações humanas sadias é algo que sempre causa uma satisfação, seja para quem for. O objetivo da clínica pastoral em relação à depressão é mediar algo do amor de Deus, não só através da palavra falada, mas também do gesto e da postura do conselheiro, de modo que o paciente, sentindo a atenção e o carinho do conselheiro, também experimente algo de amor divino. E é sempre bom nós entendermos que o conselheiro é uma pessoa que vai estar ali sendo uma referência para quem está sendo aconselhado. Então, é muito importante que o conselheiro ele tenha um gesto de postura, de uma fala satisfeita, de um sentimento de atenção. O conselheiro tem que estar atento ao que a pessoa fala, atento aos momentos delicados, sabendo que o sofrimento do outro, por mais que você ache que é pouco, mas aquela pessoa está passando por um sofrimento, ainda que você considere aquilo não sendo um sofrimento tão grande, mas para quem está sofrendo
e seja sempre carinhoso. O conselheiro ele tem que ser carinhoso, tem que ter carinho por aquela pessoa, deixando bem claro que é um carinho de irmão para irmão, é um carinho de alguém que está ali pronto para ajudar, para que não haja uma confusão, para que essa pessoa não se sinta confusa com relação a esse sentimento. Que fique bem claro sempre que esse carinho que você tem por aquela pessoa é um carinho no sentido de ajudar e fazê-la superar os seus problemas. Uma relação de livros que nós precisamos comprar e para nos ajudar no aconselhamento. O Homem Diante da Morte é um bom livro para entender qual a relação do homem diante da morte. Aconselhamento Cristão de Gary Collins, esse é excelente, esse todo pastor deve ter, deve usar, deve ler, porque é de muita utilidade. E esse eu recomendo acima de qualquer outro, esse deveria ser o primeiro a ser comprado, tá? Luto e Melancolia, um livro também de Freud, muito bom para a área pastoral. Psicologia Pastoral, também é um livro que fala muito sobre a psicologia pastoral, a forma como o pastor deve se portar. Suicídio, de Milero, é um livro que fala de como lidar com o suicida especificamente. Culpa e Laço Social, de Ângela Rosário, um livro que fala também sobre a culpa e um laço social, até onde a sociedade tem culpa com relação ao suicídio. Então vale a pena esses livros, são todos eles de excelente qualidade, que nós precisamos estar sempre em contato para saber lidar com problemas específicos.